Olá, vou estar falando um pouquinho sobre conceitos e benefícios da educação física no ensino médio. Falar em educação física, então, nos faz lembrar de esportes, atividades físicas. Porém, todo o esporte ele é um conjunto de atividades físicas, mas nem toda atividade física é ou faz parte do esporte. A educação física, ela é uma disciplina íntegra, que integra o educando na cultura corporal e formando assim um cidadão, né, que irá produzi-la e reproduzi-la ou transformá-la, né, através de jogos, dos esportes, das lutas, ginásticas e danças, né, na busca de um exercício crítico, né, da cidadania e da melhor qualidade de vida. Ela é considerada como um meio educativo privilegiado, pois ela abrange o ser na sua totalidade, objetivando assim o equilíbrio, a saúde do corpo, a aptidão física para a ação e o desenvolvimento dos valores morais. Não podemos falar de um corpo fragmentado, mas de uma totalidade capaz, né, de conectar pensamentos, movimentos, através de ligações de sensibilidade. Nessa relação entre corpo e emoção, o que importa não é o gesto pelo gesto, mas o significado diante deste mundo. Essa disciplina, então, ela permite que o educando ele exerça todas as suas potencialidades, que ele desenvolva suas funções mentais, a coordenação motora, criatividade, a livre expressão e a sociabilidade também. Auxilia no desenvolvimento global do indivíduo, e isso é um aspecto cognitivo, psicomotor e afetivo também. A educação física, ela é uma das áreas do conhecimento ligada ao estudo das atividades físicas, visando assim o aperfeiçoamento correto dos movimentos corporais e motores também. Ela trabalha também no sentido terapêutico, na manutenção e a reabilitação da saúde, né? E até mesmo para prevenir certos tipos de doença. Também é fundamental na formação básica do ser humano, atividades essenciais para uma boa qualidade de vida. O próprio Manifesto Mundial da Educação Física, ele mostra os benefícios tanto sociais como educacionais que a educação física oferece. Mas há uma certa dificuldade em explicar realmente o que é a educação física. Afinal, quando falamos em educação física, pensamos logo em corpos sarados, suados e dispostos somente em malhar. É preciso acabar com esse paradigma. Mas essa imagem ela não é só a educação física. Trazemos da própria escola também, né? Do ensino fundamental, onde a própria disciplina ela não se encaixa no quadro das demais e sendo aplicada em dias e horários diferentes, né? Como se não tivesse tanta importância como as outras disciplinas, parecendo ser até mesmo uma disciplina opcional, sem aulas teóricas, afinal, e nem todo mundo gosta de jogar bola e correr em volta da quadra, né? Nessa sociedade comunista em que vivemos, cuidar do corpo se tornou uma cultura e para isso precisamos profissionais, né, realmente classificados, né, para que desempenhem seu papel com responsabilidade, compromisso e a informação para uma educação física de qualidade, né? Já que se tratando de educação,
seja essa escolar, alimentar, ambiental ou qualquer tipo de aprendizado, já é cultura. E cultura é o direito de todo cidadão, né? A educação, ela seria, segundo João Paulo Medina, ela seria um processo pelo qual os seres humanos, eles buscam sistemática ou assistematicamente o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, né? Sempre no sentido de uma autorrealização, em conformidade com a próxima realização da sociedade. Já nas palavras de Saviani, a própria educação seria o processo de promoção do ser humano, né? Que no caso significa tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação, né? Para intervir nela, transformando assim o sentido de uma ampliação da comunicação e colaboração entre os homens. Olá, turma, eu sou a professora Marcele, eu trabalho com a disciplina de Educação Física e o tema que a gente vai estar abordando nessa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina de Educação Física. A gente vai falar um pouquinho o que é a Educação Física e como que a Educação Física se transformou no que ela é hoje, nessa disciplina que vocês estudam aí em casa com a gente, tá bom? Então, turma, a gente vai falar um pouquinho os benefícios, os conceitos e tudo mais. Então, de antemão, é interessante a gente saber que o homem primitivo, ele deslocava-se de um lugar para o outro à procura de alimentos, né? Sempre subindo em árvores, descendo, marchando, escalando penhascos e por aí vai. E assim, o homem ele foi executando esses movimentos corporais básicos e bem naturais, desde que ele se colocou em pé. E pela repetição contínua desses exercícios, na luta pela sobrevivência, né? Ele estava aperfeiçoando várias funções, né? E educando-as gradativamente e inconscientemente. Como vocês veem aí na imagem, né? Os primatas, homo sapiens e homo sedentários. Aí a evolução da humanidade, turma. E, turma, na maioria das vezes, a origem da educação física, ela se confunde com a origem da história da educação física, com a origem da humanidade. Então, elas sempre estão juntas, tá? Como vocês estão vendo aí no slide, tudo começou quando o homem ele sentiu a necessidade de caçar, fugir, lutar para sobreviver. Porque no início era situação de subsistência mesmo. E então, com a sua sabedoria e inteligência, ele foi executando vários movimentos corporais, né, básicos e naturais. E desde que ele se colocou em pé, ele caminha, ele corre, ele salta, ele arremessa, ele empurra e puxa e por aí vai. E daí se evoluiu, né? Com esses movimentos básicos, se evoluiu para movimentos mais organizados, pela necessidade. Com a evolução da humanidade, esse homem foi ficando mais sedentário. Se ele foi ficando mais sedentário, turma, ele foi sentindo necessidade de se movimentar. E aí ele lembrou daqueles movimentos que eles faziam lá na antiguidade. E por aí começou os exercícios darem mais ênfase nas atividades, tá? Então, os relatos mais primórdios de atividade física, ele vem da época da pré-história, né? Quando se percebia a preocupação pelo físico mais forte. Porém, na época, não com o intuito de beleza, e sim exercício e proteção. Só que com a evolução da educação física, aconteceu gradativamente a evolução da cultura dos povos. Estes estando sempre ligados a sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos da sociedade. Então, turma, a educação física ela foi se adaptando, né, à nova época, à nova era, e aos poucos ela foi surgindo e dando nome à educação física que a gente vê hoje. Então, turma, o que é a educação física em si? Né, a educação física, turma, é uma área de conhecimento humano ligada às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. Por que historicamente produzidas pela humanidade? Foi como eu expliquei no slide anterior. Né? No slide anterior, a gente já deu a deixa de como que esses movimentos surgiram. Então, a educação física é aquela área de conhecimento que veio mais para se aprofundar nesses movimentos e estudar um pouquinho mais. Então, turma, a educação física ela tem como eixo
a cultura corporal de movimento. Então, sempre que vocês estudarem a educação física, vocês vão estudar como eixo a cultura corporal de movimento. Né? Percebendo aí no slide, vocês estão vendo vários esportes. Eu trabalho vôlei, basquete, handebol, natação, atletismo, capoeira, só jogos e por aí vai. Então, dentro da educação física, a gente vai estudar essa cultura corporal em geral. Todos esses movimentos corporais a gente estuda dentro dessa disciplina. Então, quais são as principais formas de abordagem da disciplina? Então, primeiro, ela é um componente curricular o quê, turma? Obrigatório. Então, ela é obrigatória igual português, matemática, história, geografia, ok? Que tem que ser dado a mesma valorização. Então, o esporte, o lazer, a expressão corporal, conhecimento científico e produção das mídias. Então, a gente também trabalha, turma, tanto na escola, somente com ensino, né, ensino-aprendizagem, a gente também trabalha na parte de expressão corporal, na parte de academias, né, a gente trabalha também com produção científica, a gente trabalha com o esporte em si, a gente trabalha também com produções de mídia, sim, a gente trabalha com essas produções e, principalmente, a gente trabalha sempre se aprofundando e estudando os movimentos corporais humanos. Tá? Independente que se vai ser só na escola, se vai ser num clube, se vai ser em casa, se vai ser em qualquer lugar. Mas a gente vai estar trabalhando sempre como eixo principal o movimento. Tá? E a educação física também, turma, outra forma de abordagem dela é uma profissão caracterizada por uma prática pedagógica no interior das escolas ou fora delas. Então, assim, a educação física, quando a gente fala para vocês, para os alunos, né? Me digam o que é que vocês entendem pela disciplina de educação física. Né? Isso é o que a gente vê na maioria das escolas, turma. Então, os alunos sempre escrevem, eu gosto de correr, eu gosto de jogar futebol, é a primeira coisa que fazem. As meninas, eu gosto de queimado, handebol e por aí vai. Então, assim, essa concepção de que a educação física só trabalha futebol, só trabalha vôlei, só trabalha handebol, é uma concepção, infelizmente, um pouco distorcida da quantidade de trabalho que a educação física pode realizar dentro de uma escola. Então, assim, existem conteúdos que muitas vezes os alunos eles têm que aprender lá na base, lá no ensino fundamental, e chegam no terceiro ano não sabendo. Né? Muitos alunos não entendem como é que funciona a capoeira, quais são as regras do judô, da karatê. Muitos alunos não sabem como que funciona o atletismo, quais são as modalidades do atletismo e por aí vai. Então, é interessante que os profissionais da área, né, que entrem numa faculdade de educação física, acabem se especializando, estudando um pouco mais sobre o geral do movimento humano. E não só sobre alguns esportes específicos. Tá? Então, assim, a cultura corporal de movimento, a cultura corporal na educação física escolar, ela compreende a cultura como um conjunto de conhecimentos adquiridos. Pode-se dizer que é o desenvolvimento da instrução mais apurada sobre determinado assunto. E esse entendimento possibilita contextualizar o saber. Então, nessa cultura corporal de movimento, turma, a gente vai contextualizando saberes. Então, a gente trabalha com o aluno como que ele corre, como que ele salta, como que ele gira, como que ele rola, como que ele sobe. E a partir desses movimentos básicos, a gente vai contextualizando e colocando dentro do esporte. Né? Porque o esporte é uma maneira que a gente tem para trabalhar como uma manifestação da cultura corporal. Então, dentro da educação física, a gente pode trabalhar esporte específico, que é um pouco mais exclusivo, né, da educação física na escola. A gente pode trabalhar só lutas, a gente pode trabalhar só ginástica e por aí vai. Tanto que tem várias escolas particulares que atuam assim. A gente tem o professor de educação física, mas também tem o professor dos esportes específicos, não tem? Estou falando errado? Não estou. Então, a educação física, ela tem vários eixos onde a gente tem que trabalhar dentro do nosso entendimento para os alunos, que são jogos, são os esportes, todos, turma, todos, vocês têm que sair do terceiro ano sabendo de todos os esportes. Vocês têm que conhecer sobre as danças, as lutas e
a ginástica. Então, se eu perguntar para vocês, minha turma, quais são os eixos que a educação física tem que trabalhar como componente da manifestação cultural de movimento? Vocês vão ter que me responder que são esses 5. Jogos, esporte, dança, lutas e ginástica. Tá? Então, quando eu falo, turma, de jogos e brincadeiras, os jogos são fontes de felicidade e prazer, né? Que geralmente dão aquela sensação de liberdade. Então, quando eu falo de jogos, é interessante que todas as modalidades esportivas, elas têm como base os jogos e brincadeiras. Eu não começo uma aula, não começo um esporte específico, sem passar esse indivíduo, essa pessoa, pelos jogos educativos, pelas brincadeiras. Ele tem que saber jogar o esporte dele, ele tem que saber. Só que antes ele tem que ter noção do global, né, da divisão, de você só ganhar se você ajudar o outro e por aí vai, tá? Esportes, turma, esporte podem ser definidos como atividade física que visa equilibrar a saúde e melhorar a aptidão física e mental. Quando eu falo de esporte, são esportes mais eu estou tratando aqui de um pouquinho mais de alto rendimento. Então, ele acaba sendo um pouco mais exclusivo, acaba excluindo um pouco mais alguns alunos. Por quê? Geralmente, só faz algum tipo de esporte quem tem um pouco mais de melhor habilidade nele, né? Então, por isso que na escola a gente trabalha o esporte, né, de forma mais geral, de forma mais global. A gente tenta mostrar para vocês como que funciona, na parte teórica também, quais são as regras, técnicas, né, táticas e por aí vai. Turma, a gente tem também, turma, as lutas, tá? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, né, derrubadas e golpes que podem ser realizados por 2 ou mais competidores. Então, as lutas também é um tema extremamente importante que a gente tem que trabalhar dentro do conteúdo da educação física específico. Vocês vão ter que saber quais são os tipos de luta, quais as diferenças entre elas, quando que elas surgiram, né? Que lutas é um tema que a gente pensa que é pequeno, mas é um tema gigante dentro da educação física. Que a luta, ela surgiu também junto lá com o atletismo no comecinho, né? Surgiu já com a história da educação física, a luta já foi crescendo aí, ganhando espaço. Tá, turma? Então, a gente também tem que saber um pouco e falar para vocês com relação às danças, que é outro eixo que a educação física trabalha. Então, a dança, turma, é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música, né? Em geral. Não necessariamente, para eu trabalhar a dança, eu preciso da música, certo? Então, é considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos, como a música, o teatro, a pintura, a escultura, sendo capaz de exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções. Então, turma, a dança é uma arte de se movimentar, que eu trabalho muito essa cultura corporal de movimento, eu trabalho muito a questão do movimento. Então, na dança, eu consigo expressar o que eu sinto através dos movimentos. Por isso que dizem que a dança é uma das atividades mais completas que tem. Né? E é utilizada também bastante para tratamento, até de pessoas com doenças, né? Geralmente os idosos trabalham, que têm Alzheimer ou pessoas que têm algum tipo de deficiência neurológica, elas trabalham bastante dança, né? Que também é um meio de socializar, tá? E, turma, a gente tem a ginástica, né? A ginástica é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. Então, quando eu falo de ginástica, a gente não pode pensar só naquela ginástica de academia ou só naquela ginástica de fazer uma caminhada. Não, ginástica a gente tem que trabalhar no geral. A gente tem ginástica que trabalham dentro do circo, a gente tem a ginástica olímpica, a gente tem a ginástica artística, ginástica rítmica e por aí vai. Então, é interessante que seja trabalhado também esse eixo para que vocês terminem os estudos conhecendo todos esses eixos que eu acabei de falar para vocês, turma. Então, chegamos à conclusão que a disciplina de educação física, ela vem para somar
e contribuir com a educação intelectual e moral na escola. Ela deve instigar o aluno a entender os limites do próprio corpo, exercendo assim o papel de compreendê-lo com o sujeito ativo dentro do espaço da escola e da sociedade, turma. Então, a disciplina de educação física é uma disciplina essencial que ela vem a somar e a contribuir, tá, para essa educação intelectual de todos vocês. Tá? E a educação física, em geral, os principais benefícios que a gente tem em fazer, a gente tem vivências de diversas manifestações culturais, né? Através da educação física, a gente vai tentar estimular os alunos a terem hábitos mais saudáveis e passarem isso, né, para as famílias. A gente fortalece valores e princípios que desenvolvem a cidadania. A gente trabalha também o respeito, a gente trabalha o amor, a gente trabalha o carinho e por aí vai, tá? A gente aumenta o repertório motor, fruto dessas diversas manifestações culturais. A gente faz com que o aluno conheça também um pouco mais sobre o seu corpo, tanto no ponto de vista fisiológico, social e cultural. E a gente trabalha também, turma, o respeito às manifestações culturais. Então, turma, a educação física, ela ajuda na promoção de hábitos saudáveis, que posto em prática, ele vai ajudar a desenvolver a aptidão física e combater ao sedentarismo, que é o grande mal da humanidade. Tá, turma? Então, eu espero que vocês tenham entendido bastante com relação à educação física, o que é essa disciplina, quão linda ela é e quais são as melhores formas da gente estar trabalhando essa disciplina dentro da escola. Tá bom, turma? Então, até a próxima e fiquem com Deus.